Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Que agora é noite para mim, então. Mas vamos agora dar sequência aos conteúdos de dimensões da psicanálise, né? Hoje vamos ter a sétima aula, sétima e penúltima, e vamos falar sobre relação compreensiva e a relação com o real. A imagem é uma forma de expressão humana cuja percepção e interpretação está para além dos sentidos, né? Ela constitui também uma forma de olhar sobre o sujeito, o mundo e o real. Olhar este que é variável ao longo do tempo, espaço, sociedade, contexto, entre outros. Para citar alguns elementos, né? Além disso, a imagem é ainda marcada pelo olhar do sujeito que a observa e a contempla, pois este mesmo olhar é o produtor de sentido sobre ela e sobre o real que ela representa. A esse respeito, a caracterização da imagem ao longo do tempo, por meio dos três paradigmas da fotografia, que é o pré-fotográfico, o fotográfico e o pós-fotográfico, nos permite refletir sobre como as relações entre o sujeito e a imagem foram se estabelecendo. Para essa reflexão, é fundamental evocar o campo da psicanálise e os três registros que colabora, que elabora, os quais são apresentados na aula de hoje. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco sobre o imaginário, o simbólico, o real, e o que são os três registros da psicanálise, né? São os três registros da psicanálise, né? O imaginário, o simbólico e o real. E vamos refletir sobre a relação entre os paradigmas da fotografia e os três registros, compreendendo a interpretação da imagem como um processo contextual, cuja relação com o real é variável conforme o social e o cultural, por exemplo. Então, deixando é, mais aquela coisinha assim, aquela coisinha do desafio, né? O uso excessivo de imagens ao longo das redes sociais tem levado uma boa parte das pessoas à antiga discussão sobre a relação entre imagem e real. Enquanto alguns trazem à tona questões como credibilidade para definir a modalidade da imagem, outros a recebem como o próprio real. A partir dessa linha reflexiva, veja a imagem, a notícia que vai estar aqui abaixo, eu vou ler, na verdade, a notícia, que foi publicado no dia 6 de maio de 2014 no site G1, sobre uma mulher morta após um boato ter sido divulgado em rede social. Inclusive, eu até digo, isso é uma das, das, da- das notícias mais tenebrosas, porque eu sou de Santos e eu morava em Santos nessa época. Nossa, é só de imaginar nessa história dá até uma agonia, mas é para vocês terem uma noção do que é a questão da imagem, né? Vamos lá? Mulher morta após boato em rede social é enterrada no Guarujá. Mulher foi morta após página postar boatos sobre sequestro e bruxaria. E novo vídeo divulgado nesta terça mostra a mulher sendo interrogada, né? Aí estamos vendo a foto de familiares, né, dos familiares dela, né, que estenderam faixas em protesto por morte da mulher espancada, né? Ai, bom, enfim, vamos lá, né? Centenas de pessoas acompanharam na manhã dessa terça-feira, dia 6, o enterro de Fabiane Maria de Jesus, que foi espancada e morta no último sábado, dia 3, no Guarujá, no litoral de São Paulo, ao ser confundida com uma suposta sequestradora de crianças que praticava rituais de magia negra. A cerimônia reuniu familiares e amigos que não se conformam com a crueldade do crime. O enterro foi realizado no cemitério Jardim da Paz, no bairro Morrinhos, onde a vítima morava e foi morta. O marido, Jailson Alves das Neves, comentou o caso e diz não sentir ódio dos suspeitos. Ele disse, né, vou chorar, não vou aguentar. Para mim, a ficha ainda não caiu. Apesar da brutalidade, não guardo ódio, não guardo esse sentimento ruim no coração. Espero que não aconteça com mais famílias. Essas pessoas que agrediram ela e as que assistiram não tiveram a coragem de salvar uma pessoa inocente. Não deram nem tempo de defesa para minha esposa. Quero que eles reflitam e que isso não aconteça nunca com a família deles. O marido espera que os envolvidos sejam punidos, né?
Ele continuou, né, comentou que prendam os acusados, que esse site que postou essa mentira não faça mais essas coisas. Minha filha não teve condições de vir ao enterro. Ela está abolada e quer lembrar apenas do sorriso da mãe. Um novo vídeo sobre o caso foi divulgado na manhã desta terça-feira, dia 6, né? E nas imagens registradas por um cinegrafista amador, a dona de casa aparece tentando pronunciar algumas palavras na tentativa de impedir que as agressões continuem. O homem aparece interrogando Fabiane no vídeo. Nós temos conhecimento desse vídeo, que foi levado para o delegado e está anexado nas investigações. Não conseguimos identificar o que ela fala, porque Fabiana estava muito ferida. Foi uma barbaridade o que aconteceu, diz o advogado da família da vítima, Ayrton Sintra. Internautas revoltados com a página. Né? O administrador da página do Facebook, responsável por postar o retrato falado de uma mulher suspeita de sequestrar crianças no litoral de São Paulo, será ouvido nesta terça-feira, dia 6, pela Polícia Civil. Após a publicação da foto na página, Guarujá alerta alguns moradores de uma comunidade do município agrediram a dona de casa. Dezenas de usuários da rede social criticaram duramente o administrador da página, e um deles chegou a dizer que a página não seria tão culpada quanto os agressores. Em uma postagem feita no fim da tarde dessa segunda-feira, o dono da página afirma que está colaborando com as investigações e que não irá se pronunciar a respeito do caso para não atrapalhar o caso da polícia. Em alguns comentários, os usuários condenaram a publicação do retrato falado, mesmo sabendo que se tratava apenas de um boato. De acordo com informações do delegado Luiz Ricardo Lara, que está à frente do caso, ainda é cedo para apontar a responsabilidade do administrador da página Guarujá Alerta. Ele afirmou: caso durante a instrução do inquérito policial seja vislumbrado que, de alguma forma, ele colaborou com o crime, na medida que propalou esses boatos, enfim, que praticou uma infração penal, ele será responsabilizado por aquele ato. O advogado ressalta que a polícia continua investigando o crime, mas que seu próximo passo será pedir a prisão temporária do administrador da página Guarujá Alerta. Para Ayrton, algumas pessoas teriam visto nessa página do Facebook retrato falado de uma mulher que estaria sequestrando crianças para rituais de magia negra em Guarujá e pensaram que se tratava de Fabiane. Ele afirmou: parece-me que hoje o administrador do site vai depor na delegacia, mas independente do que vai ser dito por ele para a polícia, eu vou pedir a sua prisão temporária. Agora vamos mostrar aqui o retrato falado, né? Esse é o retrato falado. Confusão, né? Então, o retrato falado atribuído a Fabiane de Jesus, linchada por moradores do Guarujá, em São Paulo, após boatos na internet, havia sido feito por policiais da 21ª DP, né, de Bom Sucesso, em agosto de 2012. Na ocasião, a mulher foi acusada de tentar roubar um bebê do colo da mãe em uma rua de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança divulgadas na época mostraram a mãe, Daniela Mendes, passando com a filha de 15 dias no colo e sendo seguida pela suspeita. A vítima estava levando o bebê para fazer o teste do pezinho em um posto de saúde. Ao sair da unidade, foi surpreendida pela mulher. Bom, após a gente ler essa notícia, né, e refletir, responda duas questões. Né? Pense nessas duas questões ao longo da aula de hoje. O que caracteriza uma imagem vinculada como real ou mais real do que outras, né? E por que os leitores da rede social mencionada tomaram a imagem e a notícia divulgada pela mesma rede como real? Bom, a gente vai abordar agora 3 paradigmas da imagem, que são, primeiro, o paradigma pré-fotográfico, o segundo, o paradigma fotográfico, e depois o paradigma pós-fotográfico, né? Então, vamos ver cada um deles, né? Então, esses paradigmas são interpretados a partir de 3 registros da psicanálise, a saber, o imaginário, o simbólico e o real. Né? Então, o paradigma pré-fotográfico, né, que são as imagens artesanais, né? Então, o paradigma pré-fotográfico está para o registro do imaginário, da relação especular eu-outro, e a relação da imagem pré-fotográfica com o imaginário é idílica e conflituosa. A produção artesanal implica a presença do corpo, né, como a mão e o olhar do objeto representado, que será produzido. Né? Tal imagem é, assim, ilusória, né? Ou seja, incompleta e mítica, suspensa no tempo.
E mesmo que singular, né, ou seja, individual e única, quando contemplada pelo espectador, este é por ela fisgado pela identificação que estabelece com ela, né? Então, um exemplo de paradigma pré-fotográfico são os desenhos, a pintura, né, e a gravura, né? Já o paradigma fotográfico, né, são imagens que trazem um rastro do objeto indicado, né? Então, o paradigma fotográfico está para o registro do real, ou seja, do impossível. Esse modelo surge do encontro conflituoso entre o imaginário e o real. Há na fotografia e os que elas se seguem um corte, né, um recorte, pois apenas um único fragmento no espaço-tempo é capturado. O exemplo é a fotografia mesmo, né, o cinema, entre outros, né. E os paradigmas pós-fotográficos, né, que são imagens sintéticas calculadas por computação. Então, o paradigma pós-fotográfico está para o registro do simbólico, ou seja, da linguagem, da estrutura, lei, cultura. São as imagens computacionais as quais exigem um cálculo aritmético para criar a imagem, né? Então, as dimensões do tempo e espaço foram diluídas e assim como não é mais necessária a presença do olhar do espectador e do objeto que será representado, né? O melhor exemplo são os infográficos, né? Então, o debate sobre a relação entre a imagem e a realidade é antigo. Contudo, o uso excessivo das imagens pelas redes sociais tem trazido novamente à tona discussões em torno dessa relação. Ora, o real não está no já dado, né? Embora em alguns campos o tome como para além do indivíduo, constitutivo da ordem material do mundo, o real é uma construção social. Essa é uma forma de pensar o real e a imagem, né? Isto é a partir de uma concepção social cuja realidade é representada pela imagem. Se, nesse ponto de vista, a imagem é uma das muitas formas de expressar os pensamentos e, assim, construir a nossa relação com os outros, há, portanto, muitas formas de ver e caracterizar e representar essa relação. Desse modo, o ato de ver, de mirar e o já visto é processual e relacional e pode ser compreendido de forma distinta de um sujeito para o outro. Então, a gente vai acompanhar a discussão sobre a caracterização e o funcionamento da imagem, a partir da apresentação dos três paradigmas da fotografia e do seu diálogo com os registros da psicanálise. A interpretação da imagem como mais ou menos real, né? Então, a partir das reflexões apresentadas, é apontado que é preciso compreender a relação entre a imagem e o real como contextual, pois uma imagem pode ser tida como mais real para alguns e menos real para outros, certo? Então vamos lá. Bom, a imagem é uma forma de expressão humana cuja percepção e interpretação está para além dos sentidos. Ela constitui também um olhar sobre o sujeito, o mundo e o real. Esse olhar como a gente deve imaginar, é variável ao longo do tempo e também muda de acordo com o espaço, sociedade, contexto, entre outros. Além disso, a imagem é ainda marcada pelo olhar do sujeito que observa e a contempla, pois esse mesmo olhar é produtor de sentido sobre ela e sobre o real que ela representa. A respeito, a caracterização da imagem ao longo do tempo, por meio dos três paradigmas da fotografia, né, que é o pré-fotográfico, fotográfico e o pós-fotográfico, permite refletir sobre como as relações entre o sujeito e a imagem foram se estabelecendo. Para essa reflexão, é fundamental ainda evocar o campo da psicanálise e os três registros que elabora, que a gente vai ver ao longo dessa aula. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre o imaginário, o simbólico e o real, que são os três registros da psicanálise, além de refletir sobre a relação entre os paradigmas da fotografia e os seus três registros. Além disso, a gente vai compreender a interpretação da imagem como um processo contextual cuja relação com o real é variável conforme o social e o cultural, por exemplo. O cenário do final do século XIX e o início do século XX é comumente caracterizado por eventos sociais, políticos e históricos,
de magnitude global. A Grande Depressão, que foi lá nos anos 1930, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, né, que a primeira foi de 1914 a 1918 e a segunda de 39 a 45, o aparecimento da primeira bomba nuclear, né, o cientista alemão Otto Hahn, que foi quem descobriu a fissão nuclear em 1938, a Guerra Fria, que foi de 47 a 91, entre as ex-repúblicas as ex-repúblicas da União Soviética e os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, e a viagem do homem à Lua, né, que foi a missão Apollo 8, foi a primeira a alcançar a órbita lunar, entre muitos outros eventos, fazem parte da sua memória, não é? Então, ora, os meios de comunicação de massa tiveram papel fundamental na constituição dessas lembranças na sua mente, mesmo que você estivesse em estados temporais e físicos bem distantes. A entrada nessa nova era, contudo, também é associada à revolução científica trazida pelo físico alemão Albert Einstein, né? Então, a respeito desse último acontecimento, é importante enfatizar o seguinte: com a teoria da relatividade proposta pelo físico, se passou a perceber o tempo e o espaço de forma diversa. Desse modo, o universo deixa de ser concebido como propunha o matemático e físico inglês Isaac Newton. Publicada no mês de junho de 1905, a teoria especial da relatividade, a qual buscava reconciliar as leis da mecânica com as do eletromagnetismo, substituiu a antiga concepção linear sobre o tempo. Ora, o modelo temporal era bem mais complexo do que o havia se proposto no século XVII. Einstein afirmava que, se a velocidade da luz era a mesma para os observadores, isso significava que as dimensões de tempo e espaço não poderiam ser absolutas, mas variáveis, porque mudavam conforme o movimento do observador e dos objetos observados. Apesar das várias implicações trazidas pelo desenvolvimento teórico de Einstein, tais como as de que a matéria e a energia são intercambiáveis, a reflexão elaborada pelo físico sobre as dimensões do tempo e do espaço trouxe um impacto significativo para a forma de se conceber o real. Essa noção passa a ganhar outra dimensão ainda mais fundamental para a vida na sociedade ocidental. É por essa razão que a breve contextualização apresentada, né, no fim do século XIX, início do século XX, é importante. Ela permite que você compreenda a sua relação com o real e, por conseguinte, a forma de você se expressar e construir a imagem, que é um tipo de expressão, a partir de um olhar, de um outro olhar sobre a temporalidade e a espacialidade, né? Então, a famosa teoria da relatividade de Albert Einstein, proposta antes da Primeira Guerra Mundial, ela foi desenvolvida enquanto o físico trabalhava no escritório de patentes da Suíça. Ele só passou a ganhar fama a partir de 1916, quando tomou posse de cargos em Praga e Berlim. Essa teoria ficou pouco conhecida até o astrofísico e astrônomo inglês Arthur Stanley Eddington tê-la comprovado em 1919 por meio de fotografias tiradas das estrelas ao redor do Sol. Durante um eclipse desse astro, o astrofísico conseguiu comprovar que as estrelas em torno do Sol se modificavam sutilmente enquanto a luz desse astro era curvada pelo seu campo gravitacional, o que só poderia ser notado durante um eclipse, momento em que o brilho do Sol deixa de ofuscar as estrelas ao seu redor. Então, para compreender a noção do real e as suas articulações com as noções do imaginário e simbólico, é importante fazer referência primeiramente ao campo da psicanálise, o qual influenciou a caracterização de paradigmas sobre a imagem. É importante saber que, de antemão, que o Jacques-Marie Lacan foi um psiquiatra e psicanalista francês que trouxe contribuições significativas para a psicanálise. Além das numerosas reflexões que trouxe para os temas de âmbito comum, como o amor e a política, Lacan reforçou a necessidade de retornar ao fundador deste campo, isto é, ao neurologista e psicanalista austríaco Sigmund Freud, preconizando a importância da releitura de sua obra. Aliás, foi a partir do legado freudiano que o francês elaborou os seguintes registros: imaginário, simbólico e o real. Então, a palavra imaginário deriva do latim, do termo latino imago, né? Ela é comumente empregada nos campos da filosofia e da psicologia em referência à imaginação, né? Isto é, a faculdade de representar coisas e pensamentos dependente da realidade. Eu falei imago, mas não é imago, é imago, tá?
Já a expressão simbólico vem da antropologia, a qual se atribui um valor e uma função simbólica aos elementos da cultura. Se destacam nesse campo de estudo os trabalhos do sociólogo francês o Marcel Mauss, né, e do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, né, Claude Lévi-Strauss. Esse último, inclusive, desenvolve noções trazidas por aquele que como a difunção simbólica, e faz isso a partir da articulação com o estruturalismo trazido pela contribuição da linguística, em especial pela obra do linguista suíço Ferdinand de Saussure. Né? Ainda o termo real surge do vocabulário da filosofia. Embora seja bem difícil sintetizar essas três noções e as relações estabelecidas entre elas, sem comprometer a complexidade e a densidade dessa elaboração teórica, elaboração esta que apresenta diferentes fases ou desenvolvimentos, a gente pode considerar de forma bem geral o seguinte: o imaginário que passou a ser usado por Lacan a partir de 1936 diz respeito a uma relação dual, né, com a imagem do semelhante. Essa noção está relacionada ao estádio do espelho, né, como a gente vai ver mais tarde, que é uma reflexão importantíssima para a psicanálise no tocante à construção do eu, da relação entre o eu e o outro, e da imagem e a incompletude dos homens. Empregado em associação com as categorias do real e do simbólico, a partir do ano de 1953, o imaginário passa a ser definido na reflexão trazida por Lacan como um lugar do eu por excelência, do espaço dos fenômenos de ilusão, captação e engodo. Né? Também a partir de 1936, Lacan faz uso do termo simbólico para se referir a um sistema de representação que se baseia na linguagem. A partir de 1953, essa noção se torna inseparável das do imaginário e do real, constituindo uma estrutura. Na categoria do simbólico, Lacan fez uso da teorização de Levi-Strauss, né? E desse modo, o inconsciente elaborado por Freud passa a ser retomado como o lugar de uma mediação comparável à da significante no registro da língua. Além da referência ao conceito de significante, que é o motor da função simbólica, o simbólico também inclui a foraclusão, né, que é o processo psicótico pelo qual o símbolo some, e o nome do pai, qual se liga à função paterna. Tal função pode ser observada na sua integração a uma lei que proíbe o incesto. Quanto ao termo, este passou a ser introduzido a partir de 1953, sendo comumente associado ao que é impossível de ser simbolizado e representado. É importante não confundir o real da psicanálise com a noção de uso comum da realidade. Para a elaboração dessa categoria, Lacan recorreu tanto ao campo da filosofia como ao conceito de Freud de realidade psíquica. Ainda se valeu das reflexões elaboradas pelo cientista social francês-polonês Emery Meyerson, né, sobre a ciência do real e das considerações do pensador francês Georges Bataille, né, Bataille, sobre a ciência do irrecuperável, né, que é a heterologia. Essas três conceituações foram fundamentais para a elaboração do real por Lacan, noção esta que é associada a um resto que escapa ao discurso, né, que é matema, e que é impossível de ser transmitido. A propósito, a primeira teoria, né, do imaginário de Lacan sofreu a influência dos trabalhos do filósofo e psicólogo francês Henri Vallon, do filósofo matemático inglês Bertrand Russell, do biólogo alemão Jacob von Uexküll, né, entre outros. Né. Em 1938, o psicanalista constrói o imaginário não mais como um fato psíquico simples, mas como um imago, ou seja, como um conjunto de representações inconscientes. Então, em 1953, Lacan define essa noção como uma espécie de engano que se relaciona à experiência de uma clivagem do sujeito, da alienação e das ilusões do eu. Nesse momento, o simbólico surge como o espaço do significante e o real como impossível, que não pode ser simbolizado. Os registros do imaginário, do simbólico, do real, sistematizados por Lacan a partir das reflexões freudianas para caracterizar o funcionamento estrutural psíquico, são retomados na construção dos três paradigmas da imagem. Estes podem ser resumidos de maneira bem geral da seguinte forma:
Então, o primeiro é o paradigma pré-fotográfico, que abarca as imagens artesanais, tais como os desenhos, pintura, gravura e tal. Paradigma fotográfico, que se refere às imagens que têm uma relação dinâmica com o objeto que retomam, trazendo de alguma forma um rastro ou uma pista do objeto indicado. E, por fim, o paradigma pós-fotográfico, que engloba as imagens sintéticas ou infográficas, as quais são realizadas por meio da computação. Então, há 4 níveis que dependem do processo de signos-linguagem. Né? São eles. Primeiro é o meio de produção, segundo, os meios de conservação, o 3, os meios de exposição e difusão, e, por fim, os meios de recepção. No caso da linguagem imagística, esses níveis se referem à percepção, à contemplação, à observação e à fruição, respectivamente. Então, pensar sobre esses níveis é importante porque, ao observar como eles se manifestam em cada paradigma apontado, a gente pode compreender as mudanças que foram ocorrendo de um paradigma a outro até se chegar a uma ruptura, e assim o surgimento do paradigma subsequente. Então, dentro desse panorama, esses autores apontam, né, que há semelhanças entre os 3 registros psicanalíticos e os 3 paradigmas da imagem. Então, a gente tem que observar aqui. O pré-fotográfico ele está mais para o imaginário, o fotográfico para o real, e o pós-fotográfico está para o simbólico. Então, após essa explanação, a gente está pronto para aprender sobre a relação entre os 3 registros trazidos pelo campo da psicanálise e os paradigmas da imagem, né? Porque há semelhanças tão significativas entre os registros e os paradigmas que uma correlação entre eles já parece se impor, isto é, se colocar por si mesma, sem a necessidade de algum esforço. Então, é importante a gente saber de antemão que a gente deve ter cuidado ao se referir aos distintos campos de como o da psicanálise, ao qual tratam de um sujeito de outra ordem, que é a do inconsciente, do desejo. Né? Então, no processo de retomadas teóricas, o estudioso, o pesquisador, né, pode escorregar na tendência à pasteurização ou à homogeneização de diferentes perspectivas teóricas em torno da tentativa de se definir um objeto teórico específico. A gente precisa, portanto, estar atento à generalização que realiza dos discursos teóricos para além dos seus campos iniciais de atuação. Isso também é discutido por Santaella e Note, né? E para eles, como o discurso psicanalítico adquiriu uma espécie de especificidade própria, frequentemente transpõe-se suas questões teóricas para outros campos, né? No entanto, a ressalva que esses 2 autores, né, o Santaella e o Note, fazem a respeito da relação entre os 3 registros com 3 paradigmas da imagem, é fundamental para a gente compreender tal reflexão numa perspectiva dialogal e racional, e não de uma adaptação sem sentido de uma disciplina sobre a outra. Né? Então, ao fazer uma apresentação dos 3 registros, o Lacan literalmente afirmou que esses 3 registros bem distintos do imaginário, real e simbólico são os registros essenciais da realidade humana, os chamando também de categorias conceituais. Então, desse modo, esses 3 registros, também nomeados de categorias conceituais, são caracterizados como universais. Além disso, Santaella aponta que uma analogia entre os 3 registros e o modelo lógico triádico do filósofo estadunidense Charles Sanders Peirce, né, constituído pelas categorias primeiridade, secundidade e terceiridade. Então, nos estudos empreendidos sobre o signo, Peirce, né, propôs a classificação de todo fenômeno, entendido como qualquer coisa que surge na mente, a partir de 3 categorias, chamadas de primeiridade, secundidade e terceiridade. Então, essas noções se referem ainda às 3 fases do processo de percepção de qualquer signo. De maneira geral, elas se caracterizam como, na primeira ou primeiridade, se destaca o sentir, isso é, o sentimento. Né? Como percepção primeira, o signo é percebido por elementos referentes à qualidade. Esses elementos suscitam uma sensação ou um sentimento tais como cor, forma, volume, textura, som, entre outros, que é o qualisigno, o qual faz parte do input visual. O universo dessa categoria é o sonho, ou da imaginação, e o de quando você experiencia algo pela primeira vez, como um cheiro ou um sabor. Na segunda, ou a secundidade, se destaca o reagir, isto é, a reação,
Como percepção secundária, o signo é decomposto em relações/associações e é notado como mensagem. Então, ele é o sim signo, o qual faz parte do insight representacional. Essa categoria se dá no conflito entre a consciência e o signo que busca ser entendido como quando você percebe uma qualidade de alguma coisa como propriedade de um signo. E na terceira idade, ou a terceira, né, se destaca o pensar, isto é, o pensamento. Como percepção, o signo é compreendido num contexto geral de significações, né? Então ele é chamado de legisigno, o qual faz parte do output comunicacional. Nessa categoria se dá o próprio processo de mediação entre a primeira idade e a secundidade, e ainda de representação e interpretação do mundo. Então, o imaginário é o registro que mais se relaciona aos problemas da imagem, né? Tal registro corresponde ao ego, ao eu do sujeito. É aqui que se encontra o narcisismo como um investimento libidinal. É a definição freudiana sobre o narcisismo remete ao mito grego de Narciso. Então, Ovídio, né, que é um dos pensadores gregos, conta que esse personagem mitológico grego era conhecido pela sua beleza. Filho do deus do rio Cefiso e da ninfa Liriope, né, Narciso é punido com uma maldição imputada por Afrodite porque ela havia desprezado, porque ele havia desprezado o amor da bela ninfa, Eco, né, a qual se relaciona com uma montanha como o seu leito de morte. Assim, Narciso é punido da seguinte forma: ele poderia amar, mas não lhe seria possível ter objeto amado. Um dia, observa seu reflexo em um lago e admira a forma mais bela que contempla. Uma das questões que essa história coloca diz respeito à constituição dos seres humanos como sujeitos, que passa inevitavelmente pelo outro, pelo olhar do outro, pelo crivo de outra, porém, esse outro aparece como reduzido a uma imagem de si mesmo. Em Narciso, sujeito e objeto são colocados em confluência, sempre um reflexo do outro. Essa história auxilia Freud na teorização que elabora sobre o narcisismo, a qual é retomada por Lacan posteriormente no famoso estádio do espelho. Aqui se coloca, além da constituição do eu, da completude, a relação espetacular com o outro. A identidade é construída a partir da analogia que o psicanalista francês faz entre o bebê, dos 6 aos 18 meses, e a sua imagem projetada no espelho, por meio de um jogo que se dá entre o eu e o outro. Jogo esse, é importante que a gente perceba que ocorre ao longo de toda a vida, nas relações sociais. Senhor e servo do imaginário, o eu se projeta nas imagens em que se espelha, imaginário da natureza, imaginário do corpo, da mente e das relações sociais. As relações passam desse modo a se dar conforme essa imagem, que é constantemente repetida, porque é por meio dessa imago que a subjetividade é fundada. A relação que o paradigma pré-fotográfico mantém com o registro do imaginário é ora idílica, ora conflituosa. Da mesma forma que a relação que o desenho e ou a pintura, isto é, a imagem artesanal, mantém com o corpo, o objeto, a natureza, entre outros. Como essa produção implica a presença do corpo, seja da mão, seja do olhar e do objeto representado, a imaginação do artista é a responsável por expressar essa imagem. Esta é, assim, ilusória porque incompleta, mesmo que pretenda uma completude, e mítica porque suspensa na temporalidade após realizada. Ademais, ela é uma imagem singular, um olhar específico, um ponto de vista que é levado para o espectador com ela se identificar. Então, a respeito do real, tanto a Santaella e o Nott, né, retomam que eles, sendo o impossível de ser simbolizado, ou seja, o que não é possível de ser capturado pelo simbólico, que está para o paradigma fotográfico. Ora, entre o objeto e a sua imagem, há a falta. Então, dito de outro modo, não há uma adequação entre as partes do seu corpo e a matriz imaginária que a gente pode ter dele. Assim, como se articula o mundo do imaginário com o mundo real em cada um? Né? Então, o paradigma fotográfico se deu desse choque entre o imaginário e o real. Foi nesse encontro conflituoso que a fotografia e os seguintes desdobramentos surgiram. Há nesses gêneros um corte, um recorte, um fragmento. É apenas o que é capturado no espaço-tempo. Com o modelo fotográfico, a utopia da completude entre o mundo e a imagem cai por terra. Sobre essa relação, vamos ver o que Santaella, né, enunciou. Né?
Então, quanto mais um aparelho ou máquina se aperfeiçoa no registro mimético dos objetos e situações, mais evidente se torna a sua impossibilidade de ser igual àquilo que registra. Há um descompasso entre o ritmo do mundo, matéria vertente do vivido e a capacidade do registro. A febre da vida não cabe em imagens. Então, sob as vestes da imagem, algo cai. Este algo é o real, que insiste na sua irredutibilidade. Então, a Satélite Norte discorre sobre o simbólico, que é o espaço da linguagem, da estrutura, da lei e da cultura, do grande outro, né, o qual inclui a lei paterna, a mediação e o significante que falta, entre outros. Né. Conforme expõe a Satélite Norte, são marcados pela dimensão externa desse olhar do grande outro. Esse paradigma inclui as imagens numéricas, computadorizadas, as quais são criadas por meio de um cálculo aritmético. Não é mais necessária a presença no tempo e no espaço do sujeito espectador e do objeto que representa. O olhar do sujeito se reduz a um ponto geométrico. Bom, é importante a gente notar que, embora seja redutor dividir a história da imagem e os seus desdobramentos em três grandes momentos, os paradigmas citados e discutidos pela Satellite Norte devem ser observados como pontos de partida. Eles podem nos levar a refletir sobre como a relação dos seres humanos com a imagem tem se modificado ao longo da história. Então, nas sociedades ocidentais, de maneira geral, as imagens se apresentam como novas formas de expressão típicas. Aliás, ela vem se constituindo novamente porque o uso das imagens é anterior ao das letras, um protótipo básico da comunicação. O uso excessivo das redes sociais pelas pessoas tem trazido uma questão antiga, mas muito cara aos estudos que envolvem campos comuns da filosofia, da linguagem e do discurso, que é a seguinte: o que torna uma imagem real ou mais ou menos real. É importante destacar que esse real está entre aspas, né? Porque ele é empregado aqui no sentido de realidade e não mais da psicanálise discutido anteriormente. Logo, por que uma imagem de um corpo excessivamente magro parece real para muitos e enquanto uma dissimulação para outros, né? Por que há tanta controvérsia a respeito das imagens fake vinculadas pela mídia? Ora, a imagem como a gente sabe, experimentada por meio dos sentidos. No entanto, alguns a percebem como parte constitutiva do que é socialmente representada pelas pessoas a respeito do mundo. Outros, como o próprio mundo, como se esse existisse, já existisse já de antemão, pronto para ser observado. Então, naturalmente, a gente não precisa responder nenhuma dessas questões, porque elas servem para que a gente possa pensar o seguinte: a imagem é uma das formas utilizadas para expressar a realidade e sua relação com ela. Há muitas formas de olhar para o mundo, e isso não diz respeito apenas a uma categorização social herdada a partir das experiências com os pares desde a infância e dos contatos com as numerosas instituições sociais e políticas ao longo da vida, mas também pela própria forma como o olhar se projeta. O ato de ver é, portanto, fundamental nesse processo e dialoga com os filtros, os julgamentos coletivamente construídos aos quais poucas vezes as pessoas têm acesso e compreensão consciente. Sem querer entrar numa discussão de cunho tautológico, né? Então essa reflexão pontua a forma de olhar, né? Isto é, de projetar a visão, interfere também na constituição das pessoas como seres humanos. Além disso, ela permite dizer que, como se habita, já é parte de um olhar que não só observa e contempla, mas que, ao ver, produz sentido. Isto é, inclusive, parte crucial do debate levantado na obra cinematográfica de produção nacional e internacional chamada A Janela da Alma. Então, o documentário A Janela da Alma, ele foi produzido e dirigido pelos brasileiros João Jardim e Walter Carvalho, e apresenta uma interessante discussão sobre o ato de ver, ato esse profundamente social e subjetivo. Então, nessa obra cinematográfica, 19 pessoas, entre elas o escritor português José Saramago, o escritor e neurologista inglês Oliver Sacks, o compositor musical brasileiro Hermeto Pascoal,
o fotógrafo franco-esloveno Evgen Bavikar e a cineasta finlandesa Marjut Riminen, né? Além de muitos outros convidados, discutem as diversas formas de se relacionar com o mundo por meio do olhar, seja a partir de uma leve miopia, seja de uma completa cegueira. Cada um dos entrevistados apresenta a sua perspectiva sobre si mesmo, o mundo e os outros ao seu redor por meio de diversas deficiências visuais, ou melhor, das diversas formas de enxergar. Esse filme é parada obrigatória para quem deseja se aprofundar no estudo do homem, o olhar e a visão dentro de um mundo permeado por imagens. A gente vai poder assistir esse documentário, que eu vou deixar um link na descrição, tá, desse vídeo. Ele está disponível no YouTube, tá bom? Bom, é importante que a gente pense de forma mais concreta, né, mais concreta, essa relação entre uma imagem e o suposto real, dentro de uma concepção social da realidade. Isto é, a gente deve considerar a realidade como um processo em construção pelos sujeitos, e não como algo já dado, como geralmente é tomada pelas ciências naturais, embora esse movimento tenha se modificado ao longo dos anos. Isso leva à reflexão levantada por Mota Ribeiro e Coelho, né, sobre a modalidade da imagem. Segundo esses autores, né, o Mota Ribeiro e o Coelho, a modalidade da imagem é um aspecto de dimensão interacional, o qual se relaciona com a credibilidade das imagens no sentido de como a imagem é construída. Baseando-se em Kress e Van Leeuwen, né, os marcadores visuais das imagens permitem que elas sejam interpretadas como mais ou menos reais, ou seja, como mais ou menos credíveis. É interessante a gente notar que, na perspectiva desses autores, uma modalidade elevada remete para o real e uma baixa para a possibilidade. No entanto, isso não diz respeito necessariamente ao fato de a cena ser representada de forma fantasiosa, pois uma imagem com fantasmas, por exemplo, pode ter uma modalidade elevada caso seja representada como real. Para isso, o autor ou produtor da imagem deve usar elementos visuais que possam contribuir, atribuir credibilidade a ela. Né? A credibilidade faz parte de uma construção social e coletiva. Dito de outro modo, os elementos usados para construir uma mensagem visual como real podem ser interpretados de forma diferente por outro grupo social. Assim, enquanto um confere uma modalidade alta àquela mensagem, outros podem atribuir uma baixa. Então, nesse sentido, a credibilidade varia de sociedade para sociedade, uma vez que é culturalmente marcada. Além disso, dentro de uma mesma cultura, o próprio padrão de credibilidade pode variar. Essa variação também é histórica, pois se dá ao longo do tempo. Logo, é importante a gente ter como ponto de partida essa reflexão sobre a relação entre a imagem e o real, como uma dinâmica da representação, não como uma correspondência objetiva. Então, portanto, dentro de cada cultura é possível encontrar diferentes formas de observar uma mesma imagem. Assim, os padrões que caracterizam uma imagem mais real são contextuais, relacionais e variam conforme o tempo, o espaço, o sujeito que a vê, a situação de interação entre os sujeitos, entre outros elementos. Por fim, refletir sobre a relação entre imagem real é importante para evitar prévios julgamentos e atitudes, bem como o uso da violência pela violência. Essa reflexão também é essencial para trabalhar a relação entre o eu e o outro, o meu olhar e o outro olhar, de forma mais ética e democrática, diante do que está sendo vinculado na mídia. Bom, na dica do professor, a gente vai ver uma imagem, uma análise do homem vitruviano, a partir de 3 representações visuais. Para essa análise, foi levado em consideração a relação estabelecida entre os 3 registros, né, que é o imaginário, simbólico e real, do campo da psicanálise e os 3 paradigmas da imagem, reflexão trazida por Santaella e Nott. Ok?
Nesta dica do professor, buscamos fazer uma análise do homem vitruviano a partir de 3 representações visuais feitas dele. O homem de Vitrúvio, o homem vitruviano, é um conceito apresentado por Marcos Vitrúvio Polião, em sua famosa obra chamada Os 10 Livros de Arquitetura. Esse conceito do homem de Vitrúvio se tornou um cânone das proporções, uma vez que representa o modelo ideal clássico do homem em termos de equilíbrio, beleza, harmonia e perfeição das proporções. Posteriormente, durante o Renascimento, foram redescobertos os textos clássicos de Vitrúvio, os quais, curiosamente, não apresentavam ilustrações alguma, apenas textos escritos. E assim, muitos artistas passaram a ilustrar esse conceito, do homem de Vitrúvio. Um dos desenhos mais famosos foi feito pelo artista italiano Leonardo da Vinci, e este desenho foi elaborado por volta de 1490. Vamos ao primeiro homem vitruviano. Esta ilustração de Leonardo da Vinci, comumente retomada quando se faz referência ao homem vitruviano, é representativa do paradigma da imagem pré-fotográfico, como vocês podem bem observar. Elaborada durante o Renascimento, essa ilustração se caracteriza por ser uma representação artesanal do homem, a qual pressupõe a presença do corpo, tal como o olhar e a mão de Leonardo da Vinci, e da sua imaginação. Essa ilustração mantém uma relação com o registro do imaginário, não somente porque evoca uma imagem idílica, utópica, uma representação visual ilusória, incompleta, mesmo que pretenda uma completude sobre o objeto representado, que é o homem de Vitrúvio, o homem vitruviano, ou seja, o homem de proporções perfeitas. Vamos agora à nossa segunda imagem, que representa o homem vitruviano da fotografia. Esta imagem que vocês observam é uma das muitas imagens fotográficas do homem vitruviano. Nela pretende-se, de alguma forma, representar um homem de proporções perfeitas, caracterizado por Vitrúvio. Contudo, se vocês observarem, o recorte feito pela fotografia se depara com a falta. Falta que tenta se preencher, sobrepondo-se o homem em mais de uma camada fotográfica, uma imagem fotográfica sobre a outra, como vocês podem observar. Essa imagem inaugura, assim, uma espécie de conflito entre o nosso mundo do imaginário e o nosso mundo do real. Por fim, vamos para a terceira imagem, tá? Nós temos agora o homem vitruviano da computação. Então, nessa nossa última imagem, observamos uma representação referente ao paradigma pós-fotográfico, que está relacionado ao registro do simbólico, que é o espaço da linguagem, da estrutura, da lei da cultura e do grande outro. Observe assim que nessa imagem o homem vitruviano é construído pelo olhar desse outro, que parece reduzir o sujeito a um ponto geométrico. Interessante notar que não há mais tempo e espaço, nem corpo do sujeito que contempla a imagem ou que a representa,
mas apenas uma estrutura que está nesse grande outro, que está para além do sujeito. Vou mostrar aqui uma imagem para te falar na prática, tá? Bom, então, a gente vai refletir sobre a interpretação da imagem, tomando em consideração sua relação com o real, né? Então, observe essa imagem e acompanhe as análises que eu vou falar, que foram propostas para elas, né? Então, primeiramente, é possível notar que essa imagem é uma fotografia, né? Então, desse modo, pertence ao paradigma fotográfico, cuja relação é de corte e captura de um tempo e espaço. A fotografia foi tirada por um sujeito que está fora da imagem, que é externo a ela, e assim representa o olhar daquele que a vê. Além disso, a foto foi tirada de uma bicicleta em movimento, e é possível notar pelo aspecto borrado que é imprimido pela imagem. Também se nota nela que há um carro em seu fundo, também borrado, o qual se encontra em uma via que apresenta direção distinta à da bicicleta, e ainda um grupo de pessoas sentadas no bistrô, o qual aparece no canto superior direito da fotografia. Nesse cenário se destaca aos olhos do fotógrafo a figura de um homem em trajes casuais pedalando uma bicicleta. Com essa imagem do pescoço do homem para baixo dentro da fotografia que o olhar do fotógrafo se encontra. Pelo traje da figura humana fotografada, é possível observar visivelmente que a imagem, com um cenário que aparece em partes borrado ao fundo e rodeado por um prédio antigo em um bistrô, remete a um espaço urbano. Ademais, ao olhar de perto, é possível notar que o estilo adotado pelo habitante, né, como o executivo, remete ao de sujeito que está indo trabalhar, o que é confirmado pela claridade apresentada na imagem. Já na segunda, é possível notar que a fotografia simbolicamente representa as pessoas no seu dia a dia, estejam elas em direção ao ambiente de trabalho, como personagem da bicicleta, estejam elas em clima de socialização, como as pessoas sentadas no bistrô. Se tenta, assim, de alguma forma, replicar em um momento específico do dia, né, que é o tempo, e em um espaço determinado, que é ao longo de uma via urbana, uma parte do cotidiano daqueles habitantes, cotidiano que é compartilhado por muitas pessoas. Apesar disso, essa fotografia poderia ser tirada de qualquer ângulo e, se isso tivesse sido feito, ela teria sido diferente. Essa imagem é, portanto, única e singular, embora esteja suscetível a ser copiada e rememorada por outros. E terceiro, a fotografia representa uma parte da cultura do sujeito, né, que é o pós-moderno, né? Com forte apelo de que existe na atualidade para optar por formas mais saudáveis de vida e para o uso de meios que poluam menos o meio ambiente. Se incentiva muitos a usarem menos o carro e a caminharem mais e pedalarem suas bicicletas. Talvez essa seja a reflexão que o fotógrafo tenha buscado passar. Ou ainda, ele poderia ter sido capturado pelo, entre aspas, brilho do momento. Quais sejam os sentidos construídos pelo espectador em contato com a imagem, essa constitui um olhar sobre um espaço, um tempo e um sujeito. Portanto, por meio da análise entre a fotografia e a representação da realidade, que ela tenta realizar, é possível observar alguns elementos culturais, sociais e econômicos relativos à cultura do país que se pretende evocar. Ela constitui, assim, um olhar sobre aquele espaço, tempo, sociedade, sujeito e realidade. Ao fazer isso, o fotógrafo ele aproxima o sujeito espectador, né, o observador daquela realidade, mas, ao mesmo tempo, ao operar um corte no real, a fotografia se separa dele, né, uma vez que a vida continua a se realizar a todo momento e a foto permanece afastada, representando um momento em que não há de se repetir.
Para finalizar, eu vou deixar aqui 5, além do vídeo, né, que nós falamos, né, da Janela da Alma, eu vou deixar 5 textos para poder colaborar, né, enriquecer mais essa aula, né. Vou deixar o texto da Lúcia Santaella, né, os signos e categorias, né. Aliás, não é um texto, é um vídeo. Eu separei, mas é vídeo. É um vídeo, né, de 7 minutos. Vou deixar o link na descrição. Né, que assista ao vídeo sobre o signo e suas categorias, comentado pela professora Lúcia Santaella, que é importante para compreender um pouco mais sobre as categorias propostas por Peirce, né? E vou deixar também um vídeo o vídeo Estado do Espelho, né? É um vídeo curtinho, de 2 minutos. Eu estava anunciando. Opa! É um vídeo curtinho? Não, não é um vídeo curtinho, não. É um vídeo de 22 minutos. Sobre o estádio do espelho, comentado pelo psicanalista Alexandre Simões, para compreender mais sobre essa importante reflexão para a psicanálise. Agora sim, vou deixar, além desses 3 vídeos, vou deixar 3 artigos, né? Celebridades e paradigmas fotográficos, apropriações de imagens na web, que é um artigo que discute o uso das imagens das celebridades pela web com o terceiro paradigma por nós discutidos, além de a imagem e a circulação midiática nos processos comunicacionais, que é um artigo que faz uma leitura das relações imagéticas, né, entre as pessoas por meio da circulação dessas imagens na mídia, além de análise de imagens, né, paradigmas, duplicidades e tricotomias, né. É um artigo que traz uma análise de imagens a partir de 3 abordagens da semiótica. E é isso, né. Na próxima aula, nós iremos falar sobre as principais matrizes teóricas da psicologia social, para finalizar as nossas dimensões da psicanálise. Até a próxima aula.